Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 24 de julho de 2013, é uma quarta-feira. O verbete é de número 2728. Ele tem 5 páginas, 43 logias e 13 máximos. O título é Infante Estressado, foi redigido na especialidade para patologia. Quem redigiu esse verbete foi a neoverbetógrafa Marta Helena Fuchs. A Marta Helena Fuchs, ela é graduada em Letras Clássicas, Latim, Grego e Português, pós-graduada em Administração Escolar, brasileira, natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, voluntária da Conscienciologia desde 1990, docente da Conscienciologia desde 1996, tenepsista desde 1994. Definologia. O infante estressado é a consim homem ou mulher na fase da infância, apresentando sintomas e comportamentos disfuncionais compatíveis com o transtorno de estresse, causados por agentes mesológicos, genéticos e ou paragenéticos. Na pensenologia, o holopensene pessoal do ansiosismo na infância, o holopensene pessoal da entropia íntima. Na fatologia, a angústia e a ansiedade na criança, o choro além do normal, a irritabilidade, a desobediência inusitada, as manhas e as birras, o desejo de agradar a todos, a preocupação excessiva com questões triviais, a atitude pessimista, a insegurança, os pesadelos, os medos, as dificuldades de aprendizagem, os distúrbios do sono e do apetite, a intolerância, a frustração, a incapacidade de adaptação, as doenças acentuando o estresse infantil, as dores prolongadas, os acidentes infantis, o tecnoestresse da contemporaneidade, a drogadição dos progenitores sobrecarregando a criança, a responsabilidade excessiva, a rejeição, a convivência conflituosa, o fracasso na escola, os vexames sofridos, a reeducação de pais e filhos, a Associação Internacional de Ressomatologia e Evolução da Infância, Evolucim. Ela apresenta 20 linhas, na fatologia, o que constitui o máximo para o verbete. Parafatologia. Os acidentes de percurso parapsíquicos do infante paraperceptivo, as crises de semipossessão, a desproteção extrafísica, os fatores paragenéticos reforçando as reações de estresse infantil, o parapsiquismo sem lucidez, o porão consciencial, as saudades e evocações de entes queridos dessomados. Na argumentologia, nós destacamos aí o parágrafo etiologia, que sob o enfoque da psicologia, a autora apresenta 20 situações geradoras de estresse em crianças, exigindo atenção especial dos cuidadores. É uma listagem bem importante da gente observar. Na remissiologia, nós destacamos a adaptabilidade, adversidade, infante parapsíquico, ônus da infância e precocidade desperdiçada. A frase enfática. A precocidade na detecção dos sintomas do estresse infantil faculta a rápida ação terapêutica, evitando as somatizações e prejuízos psíquicos nas manifestações da consciência adulta. Questionologia. Você, no convívio pessoal, compreende e assiste infante estressado e intempestivo? Quais os resultados obtidos? Na filmografia, a autora apresenta 2 filmes, na bibliografia 2 fontes de referência e na webgrafia 6 fontes de referência. Nós vamos ler agora a mega-análise realizada pelo professor
João Paulo. Transtorno, educação, desgaste, tensão, excesso, esgotamento, ansiosismo, angústia, infância, impaciência, agressividade, irritabilidade, instabilidade, etiologia, sociologia, mesologia, psicologia, parapatologia, parageneticologia e psicossomatologia. O verbete do DAC de hoje é mini-tertuliologia e o argumentum é homine experimentológico. Antes da gente passar as perguntas dos teletertulianos que nós temos aqui, eu vou dar a palavra para Marta, né, nossa verbetógrafa, para ela fazer alguns esclarecimentos. Eu quero acusar 2 erros no verbete. No fim da patologia, o nome da Evolucim está colocado errado. O nome da Evolucim é Associação Internacional de Conscienciologia para a Infância. Tá? Depois, na codigologia, no final da linha, está escrito educares e é para ser educadores. E eu quero dizer que eu me responsabilizo por esses erros, deixo a equipe dos verbetes, a revisão dos verbetes, isenta, porque quando eu recebi, eu não usei a técnica do detalhismo como deveria usar, e passou. Mas deixa eu te perguntar, Marta, o nome da IC Evolucim, ela mudou? Mudou. Não, ela mudou. Mudou o nome dela. Tá, então, esse é o nome mais atual, então? É. Tá, então não tem problema. Tudo bem? Agora eu vou fazer uma pergunta clássica para você, antes de passar para as perguntas do teletertuliano. Queria que você expusesse seu interesse pela Evolucim, por esse tema infante estressado. A gente percebe que você já tem uma idade avançada, né? Onde eu estou próxima de mim até. Eu estou próxima do Valdo. Então, eu queria saber, assim, eu acho muito interessante, né? Que depois que a gente já está podendo se dedicar a assuntos, você escolhe exatamente a infância. Pois é, eu sou professora aposentada há 30 anos, e quando eu lecionei, não existia o termo estresse, ninguém sabia que era estresse, mas existiam os alunos problemas, né? E depois, na Evolucim, nós tivemos um trabalho de pesquisa, não sei como é que surgiu o assunto, porque nós tínhamos vários assuntos para tratar, esse assunto. E então, nós fizemos, os voluntários da Evolucim fizeram um trabalho de pesquisa orientado pela ID e tivemos bastante material. E aí eu achei que alguém deveria escrever o verbete, e eu ousei fazer essa tarefa, tá? Mas foi aí que surgiu. Tá, e fez muito bem. Também, aí, além da minha experiência como professora, ao fazer o verbete, eu descobri que eu tinha uma neta estressada. Ah, que interessante. Tá? E comecei a ver os sintomas, ela era portadora de vários sintomas. E eu fui assim, isso aí para mim veio me alertar. Minha filha mora nos Estados Unidos, escrevi para ela, descobri que a menina é assim, 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 procura ajuda. Tu tem que procurar ajuda imediatamente. E ela fez. Foi isso que também me levou. Eu tenho que falar, mostrar alguma coisa para alertar os pais que, às vezes, a criança apresenta situações de birra, ou então alguma agressividade, é muito comum, alguma né? Coisa, também. Então, não é que seja estresse. O estresse seria o conjunto, um conjunto de sintomas. Por exemplo, a minha neta apresentava pesadelos, ela voltou a fazer xixi na cama,
isso ela tinha 4 anos. Ela tinha choros compulsivos. Ela era irritada, agressiva. Então, era uma série de coisas. A importância dos pais ver que é um somatório, né? Por exemplo, a criança voltou a fazer xixi na cama, somente isso, é um caso de estudar, quem sabe até físico. Então, é um conjunto. E é muito difícil a gente se alertar que é o estresse. Tem doenças, por exemplo, o bruxismo, pode ser um sintoma do estresse, mas se ele vem isolado, sem outros sintomas, ele pode ser físico. Tá? Então, aí ficou a minha intenção de ver se, com isso aí, a gente alerta os pais para se estudarem também, ver se eles não são estressados, se eles não estão passando o estresse deles para os filhos. Não é? E enxergar também, porque o exemplo é tudo, né? E se os filhos estão estressados, encaminhar para uma ajuda. Se for o caso, pode ser que não resolva sem ajuda profissional, mas normalmente precisa. Precisa, né? Então tá bom. Vamos passar agora as perguntas dos teletertulianos. A verbetógrafa. Trabalho em uma instituição de acolhimento. Identifico lá um holopensene de difícil harmonia, com muitas brigas entre os funcionários e entre as crianças e adolescentes. Uma das maiores dificuldades que temos é quando as crianças não querem cumprir seu castigo. A orientação que temos é que devemos segurá-la no local estipulado. Isso é sacrificante para mim e para a criança, mas tenho consciência que não podemos acobertar seus erros de forma paliativa e não vejo tantas outras soluções. Pode expandir esta questão no rumo de um tratamento mais cosmoético? Eles usam o castigo. A criança, quando não quer cumprir um castigo, eles têm que segurar a criança no castigo. Nessa instituição. Pois é, isso aí, a educação pelo castigo não é correta. A criança precisa ter oportunidade de se expressar, de mostrar o que sente, o que pode fazer, que nem todas podem fazer as mesmas coisas. Não tratar, não sei como é que funciona lá, mas não é através do castigo do físico que vai resolver o problema. É através do diálogo, da conversa, de fazer a criança se expressar e mostrar o que ela está sentindo e procurar entender o problema da criança. Saber por que ela Tem o verbete da Lourdes, eu não estou me lembrando o nome do verbete, que ela trata dessa questão de como lidar com o castigo, que não é o castigo, é um local para reflexão, alguma coisa assim. Como é que é? Educação despertológica. Vale a pena você ler o verbete. Lourdes Sá. É Lourdes Sá. Ela é residente em Portugal, em Lisboa. Eu falei com ela via Skype. Já falei com ela via Skype. E ela tem experiência Sim, nessa área, porque eu acho que ela trabalha com crianças também. Ela é voluntária da Evolucim, né? Marta, meus parabéns pelo verbete. Inclusive, eu sou uma da equipe que ajudou na pesquisa, e uma coisa que nós todos que pesquisamos constatamos o nosso passado de criança. E a gente percebeu que a maioria passou pelo estado de estresse e que está levando consequências até a adultidade. E foi uma oportunidade da gente começar a modificar e melhorar essas questões. Estudando a criança, nós estamos vendo que não somos mais crianças e que nós temos condições de superar. E isso nos ajuda muito a superar essas falhas das próprias crianças. Eu gostaria que você detalhasse, desse assim uma ampliação na página 2, na tecnologia, a técnica do otimismo. Como isso ajuda no trabalho com as crianças, em vez do castigo, nós trabalharmos a questão do otimismo? Claro,
os pais têm que dar o exemplo deles verem a vida de uma maneira melhor. E se a criança está passando por um problema, mostrar para ela que aquilo é passageiro, que é normal, que ela vai ter que enfrentar outros também, mas de uma maneira otimista, que vai resolver logo, que não é para sempre. É por aí. Tudo bem? Certo, tá certo. Marta, na fatologia, 7ª linha, de baixo para cima, na página 1, ali você colocou o tecnoestresse da contemporaneidade. Eu gostaria que tu falasse sobre isso e nos desse alguns exemplos. Pois é, a vida moderna agora toda, a eletrônica e avançando cada dia mais, e as crianças, para acompanhar essa evolução, essa rápida evolução, elas estão usando muito aparelhos, internet, esses outros aparelhos por aí. E a criança vai ficando alienada, fora da realidade, deixa de brincar, deixa de fazer outras coisas importantes, e aquela coisa de querer sempre conseguir mais, um aparelho mais moderno, ou elas, ou os pais, e isso limita muito. E tem outro problema também das coisas que são selecionadas para elas, censuradas para elas, entram em contato com tanta coisa que não deve. Isso aí é um grande prejuízo para a criança, e a criança pode se tornar estressada por causa desse motivo. Marta, então, pelo que tu estás dizendo, além disso, desse estresse aí tecnológico, a criança também está desenvolvendo um consumismo. Sim. Né? Sim. Para ter cada vez mais um aparelho mais moderno. Então, é uma comorbidade, praticamente, é um efeito secundário. A criança, além de estressada, desenvolver o tal do consumismo inconsciente. E às vezes nem parte delas, às vezes parte dos pais. Sim. E descobrir uma novidade e trazem. Já dá de presente, né? Até por uma cada vez consumindo mais e mais. Até por uma questão de competição, né? Competição. Se o meu filho não tem e o filho do meu vizinho tem, claro, então vou comprar para ele, quer dizer. Isso. É um bom, mau exemplo, vamos dizer assim. E tem também, sabe, que eu vejo às vezes, é o consumo de assedialidade. Que tem os joguinhos que os meninos têm, pois é, eles ficam assistindo de longe, né, outros jogadores, e o joguinho é jogo de morte, é a maneira de matar os bonequinhos lá. Então eu fico imaginando, gente, eu já vi uma criança falando para mim, eu vou brincar de morte, um negócio assim que ele falou. E aí eu fiquei espantada assim, aí o pai da criança falou assim, não, é porque ele entra no jogo de um outro, é um jogo que é visível a outros. Eu não sei te explicar bem a tecnologia. E aí eles ficam vendo aquilo. Agora, imagina o consumo de assédio que tem numa participação dela. Não só o consumo, mas o treino é um treino de assediador. Não é? Como é que ele pode influenciar aquela pessoa à distância? Ou como é que ele vai colocar ali a cunha de um exopensene naquele indivíduo? Né? É um treino assediador. Marta. E, além de tudo, também aumenta a agressividade da criança, não é? Ela quer ser aquele herói, então vai cometer agressividades com o irmão, com tudo. Né? Não, e aquilo fica natural. Aquelas brincadeiras violentas. E tudo que você vê com muita frequência, aquilo passa a ser natural para você. Pois é. Né? Então, daqui a pouco é natural você matar Marta, fale um pouco na mesma linha, nessa mesma linha que você falou agora, os lapsos de memória com relação ao infanto estressado. Qual a relação que há? Na mesma linha da anterior, na sequência. Os lapsos de memória. Sim. Eu não sei muito bem isso aí, mas eu sei que a minha neta tinha isso. A gente falava com ela, ou então ela contava as coisas para a gente e esquecia.
Aham. não é? E então a gente forçava, assim, não, mas isso aí, eu não tive isso aí, não passei por isso aí. Porque ela já estava no estresse, né? Então eu notei que isso aí era causado pelo estresse. Quer dizer, ela tinha lápis de memória. Eu não sei se isso era uma mecanismo de defesa, ou se realmente ela não queria falar, ou se ela tinha mesmo os lápis de memória. Se o estresse também corta a comunicação interneuronial, né? Pode ser também. Sim. Porque isso ocorre com alguns autores já falam sobre esse assunto. Eu queria só que ela ampliasse, mas isso realmente é um fato. Que com adulto a gente já é mais estudado nessa questão. Agora, tem uma questão, antes de passar para as outras perguntas, que é a questão que está bem divulgada e é bem comum, que é a questão da dislexia na criança, e que isso dá um processo de autoestima muito baixa na criança, e a criança passa a ficar estressada e passa a ter reações, esses lapsos de memória podem ocorrer. Sim. E nem sempre é uma coisa que é cuidada adequadamente, né? Porque não precisa de botar em escola especial, não precisa de dar remédio, mas tem que ser olhado mais de perto, né? Mais de perto. Então, de repente, acompanhar aquela criança na escola, né? Então, eu estou presenciando a vida de uma criança que era agressiva e que agora a mãe colocou com uma explicadora, né, que fala, uma professora particular. Então, a criança vai para a escola, de manhã a criança fica com essa professora, que não é só professora, é psicopedagoga. Então, a criança virou passou a ter uma outra personalidade, extremamente calma, extremamente carinhosa. Né? E, na minha avaliação, essa criança tinha uma dislexia, uma dificuldadezinha de aprender a ler e escrever, que não é dificuldade cognitiva, né? É só na decodificação e codificação da leitura. Sim. Mas que isso dá um estresse assim, impressionante à criança. Eu acho que isso é uma coisa também que os pais devem ficar atentos, né? E uma das maiores provas disso é quem trabalhou com crianças pequenas, que quando você tentava fazer, a gente na época chamava sabatina, né? Uma provinha, a criança simplesmente esquecia tudo, e era uma criança que sabia. Mas no momento em que ela era colocada, em que ela teria que colocar no papel o que sabia, ela começava a suar fria, molhando a folhinha com a mãozinha, tanto que suava, não conseguia escrever, e a gente percebia, inclusive, taquicardia, ficava pálida, e isso tudo é questão de estresse. E por quê? Porque ela foi colocada, normalmente, em situações dentro da família em que ela tinha que, vamos dizer, que ela havia feito uma arte, e ela não queria dizer. E aí ela era colocada numa pressão que, se ela falasse, ela ia ser castigada. Então, isso repercutia muito na sala de aula. Por isso que é importante o professor, o pai, terem interação, de ver como é que é a vida da criança em casa e como é que ela reage na escola. Na escola, né? Eu tenho uma fatuística, quando eu fazia, naquele tempo, ginásio, não sei se ainda existe, e eu tinha uma professora que ela dava aula de francês e história. São duas disciplinas que eu mais gosto, mas na época era um desastre. Então eu não sei como é que eu passei. Nas outras matérias eu ia muito bem, mas nelas eu acho que ela me dava a nota porque, olha, nos caras não pode ser reprovado e tal. Mas isso realmente é um caso muito sério. Por quê? Porque ela nos obrigava a decorar. Inclusive decorava, como se fosse assim, tinha que dizer a expressão inteira. Você dizia, tinha que dizer mesmo, fazia a pergunta e ela conferia se estava dizendo tudo. Inclusive até a rodapé do livro, ela fazia questão sobre o rodapé do livro. Quer dizer, uma criança vai olhar o rodapé, letrinha pequenininha, né? Quer dizer, até de rodapé ela fazia o que ela chamava de arguição, né? Hoje é dia de arguição. E as provas, em geral, eram orais. Isso é um desastre. Então, isso criou um trauma em mim muito grande. E quando eu, depois de muito tempo, fui estudar para o pré-vestibular, tanto no caso da história, que no pré-vestibular não tinha francês,
foi uma matéria que eu mais gostei. E depois de muito tempo fui estudar francês, estudei francês por algum tempo, também gostei demais. Então, mas como que essas duas matérias gostosas eram daquela maneira? Era o estilo do professor dar aula, a maneira como ela dava aula. Era, vamos dizer assim, imposta. Você tinha que responder tal qual. E tinha pessoa que decorava. Ah, beleza, tinha pessoa que só tirava 10. Mas era um desastre, porque eu sentia a pressão. Era muito forte essa pressão. Na nossa época era mais Deixar o difícil, negócio brabo. porque nós a educação não tinha evoluído como está hoje, e essa coisa de pressão. memorização é muito grande. Outra coisa muito que deixava a gente aflito, não chega estressado, mas perturbava o exame oral, a prova oral. Prova oral. A gente fazia prova oral em tudo. Aí eu fiz prova oral. Eu, no meu vestibular, eu fiz prova oral. Quer dizer, então isso aí, hoje em dia, eu acho que, não sei se tiravam de letra, mas no nosso tempo, alguém deve ter ficado estressado. Não, mas você sabe uma coisa que hoje em dia existe, que eu acho que é penoso para a criança muito pequenininha, é um vestibularzinho para sair da alfabetização e entrar numa escola. Gente, isso é de um estresse, assim, porque a criança tem aquela expectativa que é trazida pelos pais, né? Porque os pais que querem colocar aquela criança naquela escola, então ela carrega no ombro toda aquela responsabilidade e com 6, 7 anos tem que fazer um vestibularzinho. Eu acho um absurdo. Agora, vê uma coisa. Não é absurdo dos pais, é absurdo da situação como um todo, né? Que não tem Vê uma que chegar coisa. nisso. O meu filho, quando foi à escola, o primeiro dia de escola dele era o primeiro dia meu de aula. Então, eu não podia levar à escola. Ele ia com o homem da Kombi, o motorista. Então, agora vê o que ele, certo, passava, né? Era conhecido o motorista e tudo mais. Então, eu lecionava numa outra cidade, eu ia de carona e passava pela escola. Mas eu não podia ficar, eu tinha que ir para a escola. Aí eu pedi para minha carona dar uma chegadinha, que eu queria ver de longe como é que ele estava, né? Aí eu olhei aquele multidão, pai, a mãe, a avó, com as crianças, e o meu com o motorista da Kombi de mão dada. Aquilo chegou a me doer, né? Mas, por um lado, foi bom, porque ele se acostumou a sempre ir no primeiro dia de aula e mudança de colégio. Ele fez o pré-primário no colégio, fez o primário no outro. Então, mudou de colégio, era mais uma mudança. Mas ele não ficou traumatizado nem nada, somente ele apresentou sintomas. No primeiro dia de aula, ele se atacava da asma. Dava crise asmática nele. E quando tinha a prova, também ele tinha crise asmática. Quer dizer, mas era uma coisa que ele sofria de asma naquela época, mas se manifestava, né? Quer dizer, mas era o problema dele, né? Não era o problema de... Quer dizer, se manifestava quando ele estava ansioso. Marta, página 3, na maniologia, na primeira linha, a mania de roer as unhas. E na penúltima linha, a mania de mentir e a piromania. Você poderia falar aí qual o desencadeador maior dessa patologia aí, se isso aí pode repercutir até na pessoa adulta também? Pois é, eu sei que esse costume de roer as unhas é difícil de perder, vai até a fase adulta. Mas a criança que não roía as unhas, de repente começou a roer, a ficar pensando naquilo que está fazendo, isso aí pode ser um sintoma do estresse, mas pode também não ser, pode ser que só uma ansiedade, uma coisa assim, né? Uma mania, né? Mania. Vício. Mania. Pois é. Eu não sei se é por causa da fantasia da criança que ela
Tem crianças que começam a fantasiar e depois começam a mentir. É mania de mentir. Não sei se é por querer chamar atenção, ou querer mostrar que é melhor, e fez essa façanha, ou então mentir para a mãe para evitar, às vezes, até castigos, não é? Então, começa a mentir até que é descoberta a mentira. Mas eles têm essa mania de mentir para, às vezes, fugir de castigos, não é? Porque não fez uma tarefa, ou se não fez, saiu mal no colégio, ou se faltou ao colégio. Então, esse diz que sim, e garante que não fizeram, até a mãe ficar sabendo pela escola que ele não foi. Que ele não está indo. E a outra é piromania, né? Que você falou. É mania de brincar com fogo, não é? De brincar com fósforo, de fazer fogueirinha, de fazer isso aí. Já vi muitas crianças fazerem isso, quer dizer, mania de brincar com fogo. Tá ok. Obrigado. Aqui, na tecnologia, na penúltima linha, a técnica de retardar a gratificação. Isso aí eu botei por o problema que eu passei. Não é problema, não. Eu, quando tinha 10 anos, por aí, queria muito um relógio de pulso. Então, incomodei meu pai, vários meses que faltava o meu aniversário. Eu queria um relógio de pulso. E meu pai dizia assim, vamos ver teu comportamento. Eu não era terrível nem nada, eu era estudiosa, tudo. Mas vamos ver como é que tu te comporta, papapá. E eu chorava, isso levou meses. Aí eu disse para ele, mas eu queria tanto um relógio. Não sei se eu vou poder te comprar, e também depende do como é que tu vai levar até lá. Quando chegou no meu aniversário, eu ganhei o relógio. Já estava comprado, ó. Depois eu fiquei sabendo. E me deu o relógio. Aquele relógio teve para mim um valor tão grande, que parece que eu ganhei o mundo com aquele relógio. Então, eu acho que hoje em dia está muito banalizado dar presente para os filhos. Então, eles não dão o valor necessário e que deve dar. Cada vez que a mãe sai, traz presente e tudo mais. Então, ele retardou a minha compensação. E eu me tornei, nesse período, o melhor possível. Já estudiosa, mas continuei melhorando, procurando melhorar. É isso aí. Ok. Marta, sobre isso que você estava comentando com a colega, eu há pouco tempo estava discutindo com algumas pessoas, debatendo esse aspecto. Eu vejo que os pais, eles banalizam, eles compram coisas muito caras, né? Então, é aquele comentário assim, se você passar no vestibular, eu te dou um carro. Né? Então, veja, é um presente enorme, no máximo um bombom, alguma coisa assim. Mas quando você já dá algo grande demais, que é aquém do necessário, acontece a banalização. Então, às vezes, também seria o caso da pessoa pensar em associar um comportamento específico, a aquisição de uma rotina com uma ida ao cinema, é como se fizesse uma valorização pessoal a mais. Eu acho que falta isso mesmo, que é o exemplo que você deu aí do seu relógio. Pois é. Por isso que vincou, porque tem uma relação aí com o convívio muito bacana. Eu queria aproveitar, Marta, e te perguntar na folha número 1 aqui em estrangeirismologia. Eu vi que você colocou, o primeiro estrangeirismo me chamou a atenção, o buried child, que seria a criança enterrada? Não. O que é o buried? É do livro desse autor aqui, não é? Esse livro aqui, ele foi atualizado, a revisão, e levou o nome de... o direito de ser criança, tá? Sem medo de ser criança, 2 pontos, criança estressada. Tá. E o título em inglês é esse,
O título em inglês é esse, tá? Tá? Em inglês. E é um livro que nesses 2 livros aqui eu me baseei, foram minhas fontes de consulta. Como eu disse, esse aqui é uma edição muito antiga. Ele fez uma revisada, ele mudou o nome, Sem Medo de Ser Criança. E agora, esse aqui é muito bom, por sinal. E este aqui... Crianças estressadas. Crianças estressadas. Assim, Aí já aparece, isso. Da Marilda Lippe. E ela fala sobre tudo isso que nós estamos conversando. E no finalzinho tem um CD que ensina relaxamento para a criança. Tá. A criança estressada, o relaxamento, ela cita ali e tem o CD para colocar, para relaxar a criança, para sair da tensão. Bacana. Ok. E eu vi que você trouxe também a questão do bullying, que é um ponto bastante debatido agora, hoje, no dia a dia das escolas. Pois é. O que você acha? Qual é a melhor precaução? Como é que se lida com isso? Como é que os pais que têm filhos que sofrem isso lidam com isso? Pois é, porque a criança, ela se fecha em casa, ela não conta. Sim. Eles só notam os sintomas, né? Da criança que não quer ir à escola, algum motivo. Quer dizer, primeiramente, eu acho que tem que fazer o diálogo, procurar ver o que a criança, o que está se passando com ela, não é? Ver se não está doente, ver se... enfim, ver qual é a causa. E, se não resolver, eu acho que tem que ir na escola, tem que procurar saber a causa, procurar onde for a causa, né? Ela tem que descobrir. Porque a criança se fecha, ela não conta em casa. Mudança de comportamento. Não é? Ok. Obrigada. Marta, há pouco tempo, não faz umas semanas, uma colega nossa, a criança veio em casa e se comportou totalmente diverso. Chorava muito, não queria comer, não queria dormir. E aí a mãe foi atrás e ela descobriu que, na verdade, quem estava fazendo bullying era a própria professora. Ela gritava com as crianças todas eram estressadas. E aí as mães se reuniram e tentaram conversar, mas a situação da escola não mudou. E a solução foi, a mãe procurou uma outra escola. Hoje a criança voltou a ser alegre, brincalhona, se alimentando bem, dormindo tranquilo. Então, nós podemos saber que muitas vezes nós, adultos, somos causa de muito estresse das crianças. É porque ainda se ouve muito. Eu educo meus filhos como eu fui educado. E não é muito difícil mudar a forma, porque eu sei por mim. Eu fui uma educadora, estressava as crianças e fui mudando. Hoje eu vejo o quanto isso fez uma diferença em minha vida também. E é interessante que todos as avós, as mães, eu sou tia, né? Mas como a gente hoje lida com a criança e como você lidava com as crianças. Então também é uma forma da gente se recompor. E, às vezes, o bullying começa em casa, até pelos apelidos que estão aqui, né? Gorda, não é? E outras... Chata, você é uma chata. Tá? Você fala demais, você não... Então, às vezes, é muito faladeira. Então, às vezes, começa em casa. E aquela que é gordinha vai continuar na escola, né? Às vezes, começa em casa. Marta, aqui atrás. Você poderia falar um pouquinho mais aqui da página 1, em fatologia? Você disse assim, o desejo de agradar a todos. Poderia falar um pouquinho mais?
Pois é, aquela criança que quer ser aceita, né? Então ela quer agradar a mãe, o pai, quer agradar os irmãos. Então isso aí, mas ele não é da natureza da criança ser assim. Ela tem que ser como ela é, mas ela muda a sua conduta, o seu comportamento, querendo agradar a todos, que no final disso aí às vezes nem consegue agradar e gera o estresse. É um estresse quieto, né? Porque é de repressão, né? Essa coisa dela ficar quieta, querendo agradar, é um estresse pela repressão e não pela agressão. E dá uma frustração, né? Mas tem uma coisa, eu também trabalho com crianças, sou psicóloga, e tem uma coisa dentro do que a nossa amiga aqui colocou, que às vezes as crianças estressam, os professores, os pais, avós estressam as crianças porque eles têm expectativas irrealistas sobre o que esperar daquela criança. Às vezes eles cobram coisas que para a idade ainda está aquém, né? Assim, aquela criança fazer aquilo, ou, por exemplo, às vezes querer que faça certas coisas sozinha, arrumar o quarto. Ai, mas ela não arruma o quarto sozinha, não sabe arrumar a cama. Mas às vezes a criança tem 6 anos, nunca fez isso e precisa que a mãe esteja junto, tenha alguém ensinando para que ela possa depois fazer, né? Então tem algumas situações que acontecem que eu vejo por causa disso. Existem muitas expectativas irrealistas. Mas também o professor chega estressado porque ele tem uma vida difícil, com salários baixos, tem que dar aula em 3 turnos. Quer dizer, ele chega já na aula já estressado. Então, esse estresse, ele passa para a criança. Assim como os pais também, em casa, passam esse estresse para a criança. Só complementando, só um instantinho, só complementando o que a Juliana colocou, na sua 4ª linha da fatologia, você coloca o excesso de responsabilidade. Eu acho que é nessa linha aqui. Sim. Em algum local você coloca, não é nessa linha, mas em algum local aqui, não, é a 2ª linha de baixo para cima. Tá. A responsabilidade excessiva que se coloca na criança tem a ver com essa expectativa fora de propósito, né, adimensionada. São responsabilidades acima da capacidade da criança. Acima da capacidade da criança. Muitas, né? Então, ela não consegue responder aquilo que os pais estão querendo. Então, é um tipo de estresse. Aide, desculpa, agora você. Não, tudo bem. Marta, na masculinologia, o teu último item é o lactante inadaptável. Poderia explicar um pouquinho para a gente como ele funciona? Pois é, a criança que está mamando ainda, mas não se adaptou até a mamar. Não é? Porque a criança não. Eu passei por isso. Eu não conseguia dar de mamar para meus filhos, porque machucou, eu tive problemas. Então, a criança ficava estressada, queria mamar e não conseguia, né? Porque estava machucado, tudo, leite nem saía. É claro que a criança chorava, ficava estressada. E eu não sabia o que fazer. Quando chegava na hora da outra mamada, quer dizer, eu ficava estressada e a criança também estressada, né? Até que tive que passar para a mamadeira, né? Marta mencionou que teve uma ama de leite. Oi? O professor Valdo foi amamentado também. Mencionou o professor Valdo teve uma ama de leite. Isso. Era comum, né? Ainda é comum. Agora tem banco de leite que não precisa mais de ama de leite, né? Mas se eu fosse usar banco de leite, eu ia botar mais outras coisas do que leite, né? Porque estava machucado, né? Sangrava, não é? Marta,
Agora, só para fechar, agora é que eu estou entendendo então o teu verbete. Na realidade, a questão da criança estressada é que os outros predispõem, o ambiente e os outros predispõem o estresse da criança. Não, existem os fatores internos da criança e os externos. Tá. Quer dizer, a gente é bombardeada, uma vida agitada, uma vida cheia de confusões, cheia de frustrações. A gente vai crescendo, vai enfrentando sempre adversidades. Então, o meio favorece a causa. E a criança, que são fatores internos, como timidez, como apático, enfim, isso favorece. Essa criança é atingida. Claro. Isso é de uma lógica tremenda, porque se a gente pensar que até o adolescente, nós adultos, somos impactados diretamente pelo meio, aqui é um exemplo disso, né? O impacto do meio de maneira homeostática, que dirá a criança. Fabiana, na definição ela está dizendo, olha, causados por agentes mesológicos, genéticos e ou paragenéticos. Tá? Então, acho que tem os 3 fatores aí. O mesológico é do meio, genético, paragenético, próprio da consciência. Na verdade, Marta, eu li uma vez um livro, não estou me lembrando do autor, mas Os Pais Não São Culpados pelas Neuroses dos Filhos. Um livro bem interessante, assim. E ele fala exatamente isso, ele decompõe nesses 3 agentes aqui, né? A mesologia, genética e paragenética, só que ele não coloca paragenética. Ele coloca a relação que a criança tem com a maneira dela ser com o meio, né? Então, vem a genética, essa relação que a gente aqui interpreta um pouco como a paragenética. E aí ele coloca que dentro da mesologia, que já é 1/3 das influências, a metade disso, ou parte disso, é dos pais. Então, que não a culpa da criança ser isso ou aquilo outro, não é toda. Entendeu? A culpa das neuroses dos filhos não é 100% dos pais. Eu achei bem interessante esse livro. É contestável, mas eu achei bem interessante, que muda um pouco a maneira de você raciocinar. E ele dá exemplo de gêmeos, 2 rapazes gêmeos, que saíram da casa dos pais com 18 anos, os 2, e foram morar fora. E aí, acho que 2, 3 anos depois, um volta, né, para o casamento do outro. E o que não estava casando, ele tinha se tornado homossexual. E aí, numa sessão de terapia com esse autor do livro, ele justifica que tinha sido homossexual por causa da relação com a mãe, com isso, com aquilo outro. E aí o psicólogo questiona, mas o seu irmão, que é gêmeo com você, participou da família ao mesmo tempo, ele está casando hoje, então não é a responsabilidade dos pais. Aí tem toda a mesologia, né, fora da família, tem a genética também e tem a paragenética. Claro. E tem a parte da genética que ele absorve, né? Sim. Porque pode ser gêmeo, mas cada um absorve uma parte da genética, até por conta da paragenética. Claro. Né? Que a paragenética é que vai controlar aí o quanto da genética você vai absorver ou não. Marta, né? Eu acho isso importante. Porque senão a gente também coloca a responsabilidade toda nos pais, né? Na página 2 de feitologia, a segunda linha, pode ampliar o item, os efeitos dos agentes estressores no equilíbrio holossomático? Sim, porque o estresse é uma modificação total. E isso vai afetar pode afetar futuramente o soma, o psicossoma, né? O mentalsoma, quer dizer, vai mexer em tudo isso, vai haver um desequilíbrio, não é? Que efeitos pode citar, além disso? Que efeitos? Sim. Além da somatização, como se diz, a emocional, a parte emocional. Alteração emocional. Por exemplo, né? Porque eu estava lembrando, quando você falava da dificuldade da consciência
podendo responder, né, quanto à sua própria capacidade e produzir isso justamente num momento onde a criança não está bem, algum tipo de alteração, dificuldades de lembrar, dificuldades de poder incorporar informação, que tem um tipo de doença que é oligotipia, onde a consciência tem um nível normal, mas os processos de distimia, por exemplo, com alterações afetivas sérias que pode promover, por exemplo, maltrato e isso produzir estresse na criança, produz essa aparente oligo, né, onde a consciência não tem capacidade de incorporar em aparência. Mas tem a ver, está baseado a situação enquanto a uma questão emocional, primordialmente. Então, isso poderia ser, né, um efeito, por exemplo, entre outros. Sim. Entre muitos outros. E você coloca aqui na voluntariologia o item, o voluntariado desde a infância, contribuindo na reeducação consciencial. A importância de colocar a criança já no voluntariado, aprender a conviver, a dividir, a assistir, não é? Colocar desde criança, desde pequenininho, se acostumando a esse ambiente de solidariedade, de ajuda, não é? Isso aí é muito importante. Marta, você falou há pouco, e eu acho que isso é de suma importância, a questão do bullying, né? Que o bullying começa dentro de casa. E isso é alguma coisa muito séria em se tratando com criança. Porque, por exemplo, do meu ponto de vista, os pais, a primeira coisa que fazem, eles colocam um apelido carinhoso na criança. Tu falasse até da questão da obesidade. Mas, de alguma maneira, existe uma visão sempre trafarista, em termos de apelidos. Então, a criança já vai introjetando uma baixa autoestima. Se a paragenética dela não for forte o suficiente, ela vai sucumbindo e já vai aprendendo a se submeter à visão do outro, alguém fora dela. No primeiro momento são os pais, os tios, a família nuclear. No segundo momento é a escola, professor, os colegas, os amigos. No terceiro momento, na adolescência, já é todo o seu círculo social. Então, quando você falou sobre o bullying começa em casa, eu acho que isso é um alerta importante a essa visão trafarista, às vezes, é inconsciente dos pais em colocar determinados apelidos. E são apelidos que eu tenho a impressão que às vezes traumatizam determinadas crianças. Porque como a paragenética é diferenciada, tem umas que conseguem bancar o processo e sair muito bem dele. E tem outras que não. Então, é quase que uma anti-educação, não é? Claro. Então, essa questão do bullying, essa questão do trafarismo é fato. Então, o que você sugeriria? Essa visão traforista em relação à criança? Eu acho que deve salientar os trafores, né? Deixar de lado aquela... Não apelidar nem nada, mas tratar os trafores da criança. Tu é inteligente, tu resolve isso aqui, mas não, para mim não deve botar os apelidos. O mais simpático para os gordinhos é fofo, né? Mas assim mesmo, ele sabe o que quer dizer isso. Então, eu acho que estimular e mostrar para a criança que ela tem trafores, que ela tem coisas boas, que independente da aparência, que ela tem condições de melhorar, de cada vez mais fazer coisas boas e salientar, tu é inteligente, tu ajuda os outros, tu gosta de trabalhar em grupo, tu gosta disso, tu gosta daquilo, e tu é bom em matemática, tu é bom, não sei, enfim, levar ele para o lado das coisas boas. Quer dizer, fortalecê-lo para que futuramente, seja em casa, na família ou na sociedade,
ele possa lidar com situações estressantes, não é? Claro, que aí ele tira de letra que ele é gordinho, mas ele sabe que ele é eficiente. Eu concordo com vocês. Tem que enaltecer a qualidade, mas tem que também ir corrigindo os defeitos e os deslizes, né? Eu me lembro que a minha filha já é casada, adulta, né? Ela um dia brincando comigo, mãe, até hoje eu não esqueço a vergonha que você me fez passar. Mas o que é? Eu nem lembrava mais, né? Uma vez ela entrou, ela tinha o quê? Uns 8 anos. A gente entrou no mercado, ela porque queria fazer festa para os gatinhos e queria comprar aquelas velhinhas. E eu falei, não, a gente não tem dinheiro agora, não vai comprar, não sei o quê. Quando eu cheguei no carro, ela pegou e falou assim, mãe, olha só o que eu peguei. Eu, o quê? Ela tinha pego a velhinha. Eu falei, vamos lá devolver. E aí eu fui com ela, a gente devolveu. Ela nunca mais fez isso, mas ela até hoje, já é adulta, já 40 anos, já, até hoje ela lembra da vergonha que ela passou. Então, assim, se você vai passar a mão por cima de um defeito desse, porque alguma tendência da paragenética ela tinha para fazer aquilo, né? Me aconteceu uma coisa que eu não passei vergonha. Meu filho tinha uns 2 anos, nós fomos no mercado e ele queria que eu comprasse pilha. Eu disse, não, nós temos pilha em casa, não vou comprar. Aí eu comprei, passamos no caixa, eu paguei e fomos. Quando chegou 2 quadras lá, ele me chamou, olha, tu não comprou para mim, mas eu comprei para mim. É que estava bem na passada ali. É, coisa de criança, né? E eu disse, mas que barbaridade, que agora o que eu faço? Aí expliquei para ele, comprar não é pegar, porque ele via todo mundo pegar as coisas no mercado. Tem que passar ali, tem uma pessoa que recebe dinheiro, tu tem que ter dinheiro para comprar. Bem sério, se não comprasse para mim, mas eu comprei para mim. Quer dizer, eu não cheguei a passar vergonha, né? Mas podia ter passado. Não, mas não fui eu que passei vergonha, foi a menina que passou. Para mim era natural, devolver uma coisa que não paguei, né? Marta, mas, enfim. Marta, aqui na página 2, na tecnologia, 3ª linha, que é a técnica do convívio com animais de estimação. Eu, desde criança, sempre tive vontade de ter animal de estimação. Minha mãe, de jeito nenhum, não deixava, né? Por 2 motivos. Um, pela questão de que ela sabia que eu não ia estar limpando lá toda a sujeirinha que fazia, não ia ter toda aquela atenção e cuidado. E o outro, que era a maior preocupação dela, era do bichinho acontecer, do bichinho fugir ou morrer e me gerar ali um problema, isso aí. Hoje pela manhã eu tive uma casuística, cheguei em casa, eu tenho 2 bichos de estimação agora, né? Na minha condição aqui de infante estressado, aos 42, quase 43, eu cheguei rápido em casa, meus 2 bichos de estimação são 2 cães, uma Rote e um Lhasa pequenininho, né? Eu entrei, eles são adestrados para não sair do quintal, e eu entrei e eu consegui atropelar meu pequenininho, aquilo ali me gerou um estresse imenso. Eu saí correndo de casa, quando eu olhei eu estava 120 por hora, né? Na rua, levando ele para o veterinário, né? E ainda estou estressado. Eu gostaria que você ampliasse a questão dessa técnica do convívio com animais de estimação. Em primeiro lugar, para a criança ter responsabilidade de cuidar, de alimentar, enfim, e desenvolver o afeto, aprender a querer bem os animais, a respeitá-los. E também, porque os animais duram menos do que nós, eles vão sofrer uma perda, o animal vai morrer, ele vai sofrer. E mostrar para a criança que isso faz parte da vida. E mostrar para ele também que isso vai acontecer conosco, mas não vai ser agora. Mas, então, ensinar o menino, a criança, a enfrentar as pequenas frustrações, pequenas perdas. E vai acontecer outras coisas que, então, ele vai se habituando a essas coisas, as perdas. Marta, ainda na tecnologia, você pode falar para a gente sobre a técnica de retardar a gratificação? É logo depois dessa dos animais, na 5ª linha.
Eu já falei, né? Tá. Porque hoje em dia é muito banalizado a premiação para as crianças. Os pais dão muito presente, muitas coisas, às vezes eles nem pediram, eles nem querem, ou nem sabem, os pais sabem de uma novidade e trazem. Então, não banalizar esses presentes, essas coisas que a gente vai dar às crianças, fazer com que ele mereça receber aquela premiação, aquele presente. Quer dizer, e tem que fazer por onde merecer. Ok, posso fazer outra pergunta? Na binomiologia, na 4ª linha, se fala do binômio intimidação-fuga da situação. Pois é. A criança tem medo de alguma coisa, então ela não enfrenta, ela foge. E cabe aos pais a ter essa abertura de dialogar e sentir que a criança saiu, fugiu, porque não quis enfrentar uma tarefa. Tá bom, obrigada. Professora Marta, antes de fazer a questão, de perguntar algumas coisas aqui, eu gostaria de salientar o quanto você está trazendo de terapia para nós, que já fomos filhos, pais, avós. Então, é interessante esse processo deste debate de fazer a gente voltar para as experiências que a gente teve e que a gente passou e que a gente também atuou. Sim. Né? Isso é muito interessante. Só que aqui na parte da fobiologia, você colocou tantos medos aqui que eu gostaria que você traduzisse. Eu acho que eu não identifiquei esses medos ainda. Vou pegar minha listinha, porque... você tem... Então tá bom. Pronto. Qual é? Ela quer todos. Todas? Vai todos, lendo. vai de um em um. Eu não sei se está na ordem aqui. Não tem problema. Não tem importância. Aclofobia, medo à escuridão. Acrofobia, medo às alturas. Agorafobia, medo à multidão. Esse nome aqui é atazagorafobia, medo excessivo de palhaço. E como? Eu não ouvi. Vestido de palhaço. Realmente, criança Palhaço. tem medo. Medo de palhaço, assim, da... Não, eu tenho até uma história. Eu tenho uma... Eu fui tia antes de ser mãe e era madrinha da então, aquela euforia de criança pequena na família, que não tinha, eu passei numa loja e vi um palhacinho, achei a coisa mais bonitinha, o palhacinho, e comprei o palhaço e levei para ela. Ela viu o palhaço, ela ficou desesperada, chorando, e eu tive de tirar o palhaço. Quer dizer, eu despertei nela alguma coisa, não é? Que eu nem imaginava que podia despertar. Que ela não tinha, aparentemente, ela não tinha visto nenhum palhaço ainda, certo? Aquele palhaço despertou um medo incrível na menina, né? Então tem... isso aí... É comum, né? Quase toda criança isso que é eu vejo tem medo de palhaço. Atazagora. Atazagora. A xenofobia, medo de ser agredido pelos pais. Cacorrafiofobia, medo de fracassar. Sinofobia, medo de cães. Claustrofobia, medo de ambientes fechados. Esse é outro palavrão. Didasqualenofobia, medo de ir à escola. De quê? De ir à escola. De ir à escola. Eremofobia, medo de ficar só. A fobia escolar, medo extremo de ir à escola. E eu não sei se eu botei aí, novercafobia.
Não? Não. Mas o que é? Pode falar. Não botei? Não, mas pode falar para a gente. Medo de madrasta ou padrasto. Também tem outro nome, isso aí. É sociofobia. Sociofobia. Vamos repetir. Esse último agora. Último. É novercafobia. Novercafobia? Novercafobia, medo de madrasta ou padrasto. E o outro nome é sociofobia. É a mesma coisa. Marta, eu vou fazer agora umas perguntas dos teletertulianos. Tá? A verbetógrafa, professora Marta Helena. Na fatologia, página 1, primeira linha. O estresse na infância, a angústia e ansiedade na criança. Na minha infância, há 40 anos, não se ouvia falar em estresse nessa faixa etária. Qual a principal causa base, hoje, do estresse na infância e do aumento da angústia e ansiedade na criança? Ou é multifatorial? Há muitas cobranças extra e intraconscienciais? Sim. As causas são várias, não é? Então é multifatorial, né? São muitas. Tem aqui no final, na etiologia. Na argumentologia que você está procurando? Etiologia. Sim, é na divisão argumentologia, na enumeração etiologia. Na página 4, etiologia. Aqui eu botei algumas causas. Por exemplo, adoção, castigos físicos, dessoma de animais de estimação, quer dizer, dessoma na família, fracasso escolar, hospitalização, ingresso ou mudança de escola, mudança de residência, nascimento de irmãos, orfandade, separação dos pais, violência doméstica. E eu quero dizer, por exemplo, que a minha neta, que eu descobri que tinha estresse, ela tinha todos os motivos para ser estressada. Mora num país onde a competição é muito violenta e os pais eram estressados justamente por isso, a insegurança e a competitividade. Foi criada em creche. Os pais, mais ou menos, não se dando muito bem, e culmina com a separação. A separação foi, ele não queria, ela que queria, tudo mais. E além da separação, houve mudança de estado. A minha filha com a menina se mudou para um outro estado, nos Estados Unidos. Bom, a menina mudou a situação familiar. Ela mudou de estado, mudou de residência, mudou de escola, novos amigos. Não pôde levar o cachorrinho, porque onde ela morar não admitia o cachorrinho. Quer dizer, repare só, quantos motivos tinha essa menina? Estresse, né? E ela continuou apresentando essas coisas de irritação, agressividade, choros. Ela tinha pesadelos que ela, quando acordava, ela chorava sem parar muito tempo. E se falava com ela, ela parece que não ouvia, não entendia o que estava dizendo. Então tinha que se abraçar, acarinhar, acalmar, levava tempo. Quando ela voltava, que ela podia falar, ela dizia assim, às vezes, eu tive sonhos ruins. Uma das vezes, ela, quando disse que teve sonhos ruins, ela olhou para a mãe dela e disse assim, eu sonhei que tu era minha mãe, mas não era tu. Quer dizer, ela tinha até projeções, né? Recorrentes. Né? Então, repare o estresse da menina. Agora parece que
Está sentando. Está baixando a poeira. Não Outra sei se eu pergunta. respondi. Acho que você respondeu sim. Outra pergunta aqui. Na fatologia, página 1, quinta linha. Dificuldade de aprendizagem. Mesmo com todas as otimizações para os estudos, quais os fatores que desencadeiam as dificuldades de aprendizagem atualmente? A criança ansiosa, ela não vai ter facilidade para aprender, não é? A criança que sai de casa, num ambiente de briga, que ela já sai tensa, ela não vai aprender, ela não vai conviver harmoniosamente com seus colegas, nem com a professora. Quer dizer, é difícil, né? Mas a criança também que tem alguma dificuldade de aprendizagem ou de aquisição da leitura e da escrita, sim. Ela também fica estressada. Então, é uma retroalimentação, né? Porque a pessoa estressada já tem dificuldade de ler e aprender. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, eu não sei o autor. Não se sabe se a pessoa é feliz porque aprende ou aprende porque é feliz. Eu sempre que leio essa frase, eu gosto muito. Porque é verdade, né? Você é o caminho de duas mãos, né? Marta, e os professores estressados e a relação com as dificuldades de aprendizagem? Pois é, eles trazem... Nós já falamos até, né? Eles são estressados por vários motivos, até por motivo de ser professor. Não é? Porque ele estuda tanto que nem outras profissões e ele tem um salário miserável, não tem condições de trabalho na escola, não é? Não tem, os pais pensam que o professor tem que dar conta... Tem que fazer milagre. De tudo, tem que educar, tem que fazer com que tenham comportamentos, entregam tudo para o professor, e o professor não consegue nem fazer o mínimo possível. Então, muitos professores estão estressados. Eu tinha um colega que dizia assim, eu hoje vou dar uma aula, não sei quanto é que se ganhava por aula, vou dar uma aula de R$20. Quer dizer, é o que ele ganhava. Então, ele não ia se esmerar mais, porque ele ganhava. Quer dizer, é brabo, né? Para os pais saberem o que é uma professora na escola primária, é só fechar o olho e imaginar 30, 40 crianças iguais aos filhos dela juntos. Não. Imagina, se ela não dá conta do filho em casa, né? 2, 3 filhos em casa, vai dar conta de 30. Eu tenho um fato 40. Meu que eu me estressei. Eu sempre lecionei segundo grau, nunca gostei de... Não tinha muito jeito com criança, não tirei nem magistério para não ter que... Queria pegar mais adultos. Peguei um colégio muito bom nos arredores de Porto Alegre e lecionei lá 19 anos. Um colégio muito bom, com apoio da direção. Nós fazíamos campanha, tínhamos laboratório, tínhamos tudo. Só que quando veio o plano de carreira que aumentou a carga horária, eu disse, agora vou trabalhar perto de casa, vou para Porto Alegre. E eu me dava com o secretário, ele foi meu colega de faculdade, secretário de Educação, mandei um bilhete para ele assim, quero ir para Porto Alegre. Eu já tinha 19 anos lá. Aí ele me botou num colégio, que era um bairro de Porto Alegre, que eu tinha mais dificuldade de chegar nesse bairro do que na cidade que eu lecionava, porque nós tínhamos caronas organizadas, e me botaram a lecionar quinta série, de manhã e à noite. E eu tinha que passar o dia no colégio, porque não dava tempo de ir em casa e voltar. Eu não era acostumada com os piá. E aquilo foi me incomodando. Eles não caminhavam, eles corriam, eles não paravam, eles derrapavam assim. Eu fiquei desesperada. E aguentei isso um ano. Quando chegou em novembro, eu chegava em casa, largava o meu material e ia para o quarto. Não queria saber de mais nada, estava estressada. E aí, o que eu vou fazer? Não tive mais condições de dar aula. Não tive. Fui para o psiquiatra. Não,
fui no psiquiatra, me deram uma receita e fui para a biometria tirar a licença. Cheguei na biometria, abri a bolsa, mostrei para e um dia um menino correu e eu mandei ele parar e peguei pelas orelhas dele, assim, mas eu peguei só por pegar. E disse assim, tu vai chegar em casa e vai dizer para tua mãe que eu vou te arrancar as orelhas. Olha como eu estava, né? O excesso de estresse que eu estava. Quando cheguei na biometria, que eu mostrei a receita e disse assim, se o senhor não me der licença, eu vou responsabilizar o senhor por alguma coisa que eu vou fazer. E vou deixar mal a escola e tudo mais. E ele ficou me olhando com os olhos arregalados, me deu tanta licença que chegou dezembro, entrei em férias, eu estava de licença. Aí quando eu chego me apresento no outro ano, aí eu solicitei de novo que me tirasse de lá. Quando eu cheguei no outro ano, em março, já estava lá minha transferência para outro lugar. E a direção não me largou. Eu fiquei 2 semanas nesses horários assim, até que ela disse assim, ela chegou para mim, pois é, o teu queridinho te transferiu. Aí eu vim para Porto Alegre. Mas aí eu vi o que é. É bem complicado. Né? Olha, eu ia agredir uma criança, eu me controlei, eu só segurei. Mas o menino não contou em casa. Eu disse, eu quero que tu conte para tua mãe. Ele não contou. Vamos continuar aqui. Então, com a dificuldade de aprendizagem... Nós já falamos, né? Já falamos, né? Bom, na fatologia, página 2, primeira linha, professores estressados, você já também falou agora, né? Então, vamos passar adiante. A verbetógrafa, em fatologia, página 1, 10ª linha, por favor, comente o técnico estresse da contemporaneidade. Nós já falamos, você também já falou isso, né? Você quer repetir sucintamente? Não. Na parafatologia, página 2, 3ª linha, gostaria que comentasse as crises de semipossessão. A criança estressada tem uma abertura para... Primeiro está autoassediada, né? E recebendo a abertura para o heterassédio. E aí, não fica sabendo a que ponto é físico e a que ponto é emocional. Então, ou é do heterassédio. A mãe e os pais têm que ficar alertas e têm que conhecer alguma coisa para saber o que está se passando. Quer dizer, a criança tem problemas de possessões. Ela recém-saída lá, né? Possivelmente da baratrosfera até, né? Sim. Aqueles acessos de irritabilidade, é tudo uma porta, né? Para assédio, possessão. Agressividade. Marta, de que maneira a senhora vê o enorme aumento do bullying que as crianças vêm fazendo e sofrendo hoje em dia? Como lidar com isso? De que forma ajudar algozes e vítimas de bullying? Nós já falamos também sobre isso. Falou um pouquinho, mas se você quiser repetir, fazer uma síntese. Tem uma novela que estava passando agora, as crianças estavam sofrendo bullying na escola, o menino dava, simplesmente ele era o dono do espaço, ele dava nas crianças, as crianças iam para casa, não queriam ir para a escola, não queriam comer, os pais perguntando, nada. E as crianças mudaram o comportamento completamente. Os pais não estavam sabendo, nem sabiam o que estava acontecendo com as crianças, ele levava no médico. Aí o professor da escola se alertou e viu o agressor machucando, ou não deixando passar, ou impedindo, ou batendo na pasta, né? E ele chegou e foi falar
com os meninos que estavam sofrendo bullying. Aí eles confessaram que sim. Chamaram, então, o menino, o agressor, por que ele fazia isso e tudo mais, ele não disse coisa com coisa. Chamaram os pais do menino, do agressor, e fizeram que ele se retratasse, que não fizesse mais aquilo. E as crianças que estavam sofrendo bullying ficaram mais tranquilas e acabou a coisa. Às vezes resolve assim, não é? Mas nem sempre dá para resolver se o professor... Tem que ter alguém que note alguma coisa que está acontecendo, né? Por isso que ontem a Wanderlei Terezinha falou, né, dos círculos de pais, né, para poder... Você quer falar alguma coisa com relação a isso? Uma das recomendações em relação ao bullying nas escolas é justamente o uso das práticas restaurativas, não é? Porque é o próprio grupo social resolvendo os seus problemas, não é? Então, as pessoas sentam em círculos e o ofendido, né, o vitimizado pelo bullying, expõe como ele se sente, para que os outros possam perceber, né, o efeito daquele comportamento violento e agressivo, né? E eles também podem rever os seus comportamentos, né? E aí criam-se, então, nesses círculos de paz, o comprometimento de toda a comunidade escolar para coibir, né? E, vamos dizer assim, para evitar que aconteçam novos atos de violência, sejam entre aqueles envolvidos ou outros, né? Então, geram comprometimentos em toda a comunidade escolar, professores. Por isso que a importância de todos serem chamados para esse processo, né? Porque isso aí não é algo que se resolva de uma forma individual, né? Pais, professores e alunos. Todos. Quanto maior o círculo, né? Quanto maior o comprometimento das pessoas a respeito da evitação dessas práticas, mais eficácia. Aqui eu botei 2 filmes aqui. A Menina do País das Maravilhas, que trata disso aí. Só que essa menina, ela sofria bullying porque ela tinha uma deficiência, uma síndrome, não me lembro qual é a síndrome. E ela, para fugir disso aí, ela criou uma fantasia. Ela sonhava, ela criou uma fantasia que ela era uma outra pessoa. E quando surge na escola um momento que iam encenar uma peça, certos professores viram e botaram a menina como para trabalhar na peça, e seria a Alice no País das Maravilhas. Então, ela, naquela fantasia, ela era a Alice. E ela conseguiu, então, contornar, a não dar bola para o que falavam dela. Ela ficou naquela fantasia. E ela se deu bem. E na outra aqui, outro filme, essa menina demonstra o contrário, ela não é estressada. Ela se muda de cidade, muda de escola, muda de tudo. E na escola ela não é aceita pelas colegas. Então faz muita judiaria, esconde o material dela. Ela perdeu a avó e se mudaram. E aí ela começou a se mostrar mais forte, não dá bola para aquilo. Embora ela esteja sofrendo várias coisas. No final, várias coisas acontecem e que ela se torna amiga das agressoras. Então tinha um time de vôlei, não, natação. E a menina que promovia o bullying era a melhor nadadora. E ela seria a segunda.
E ela escondeu o maiô da menina, tudo mais. No final, há uma relação em que a menina, a agredida, fez amizade com a agressora e criaram... A outra menina tinha sido suspensa, ela era, então, a primeira nadadora. A segunda, a agressora seria a primeira nadadora. Ela foi lá, sabia que a agressora era melhor e disse que elas iam disputar juntas. Ela deu a volta, né? Ela foi uma infante resiliente, né? Quer dizer, a própria menina resolveu. Resolveu o problema. É. Bom, né? Na parafatologia, página 2, quinta linha, poderia fazer uma análise do porão consciencial? Pois é, aquilo que nós trazemos de negativo, daquela fase de turbulência, né? Que isso aí é um dos motivos que também pode causar estresse. Quer dizer, não está ainda, não passou aquela parte tudo negativa que acontece, que é própria da idade, e ela então tem esse motivo de estresse. Em tecnologia, página 2, primeira linha, a técnica de estimular os trafores. Você falou um pouco, mas pode falar mais um pouco, se você quiser. Falar mais um pouco? Uhum. Pois é. Os pais conhecem seus filhos, sabem os seus pontos fracos, seus pontos fracos, né? E, então, ele deve estimular a parte das coisas boas, dos traços força, em detrimento dos trafares. Quer dizer, não dar importância para os trafares, mas procurar atividades em que eles possam desenvolver cada vez mais os seus trafores, porque são melhores. Então, mostrar para a criança que ele tem muitas mais qualidades do que aquela deficiência, aquela coisa, e que é por aí que vai melhorando, estimulando cada vez mais. Quer falar? Pode falar. Oi, professora, primeiro parabéns pelo seu verbete, pelo debate de domingo e para a Unicim também, que o trabalho é muito interessante. Evolucim, desculpa. A minha pergunta é a seguinte, um meio termo aí entre, porque a gente sabe que repreender demais é ruim, soltar muito é prejudicial, ou seja, dá na mesma. Rotina, você é a favor de rotina? Não, criar uma rotina flexível? A falta de rotina é um dos motivos de estresse. Ele tem que saber que ele tem que levantar, que ele tem horário, que tem que ir para a escola. Essa rotina é necessária. Onde não respeitar ele se dá mal. Colocar a criança para dormir no horário que tem que dormir é um estresse para o pai, mas é para a criança também? Também. Será que é? Ou a criança tem que dormir naquele horário? Complementando a pergunta dele. Pois eu acho que... Faz parte da rotina. Eu acho que deve ter horário respeitar o horário para dormir. Tem que respeitar o ritmo da criança. Procurar respeitar o ritmo da criança e colocar na rotina. Por exemplo, tem crianças que não dormem muito cedo. Não é? Mas também evitar de dar fazer atividades excitantes no período da noite para a criança não é? Eu me lembro que meu filho, com 1 ano, quando chegava 8 horas, era colocado na caminha, a luzinha acesa do lado e os brinquedos. Quer dizer, ele não dormia, ele tirava os brinquedos para fora. Um dia ele passou da caminha dele, para a nossa cama, para a minha cama. Ele tinha uns 9 meses, 10 meses, 12, não sei. E ele, quando parou o barulho, nós acordamos, ele estava abraçado na minha cama com um bichinho dele. Então, como ele tem horário também para ir para a escola, a criança tem que ter mais ou menos um horário para dormir, né? Senão não vai acordar. Aí no outro dia aquela luta para acordar.
Tem um paradoxo, né, que os pais enfrentam sempre, que é assim, quando a criança, eu estou falando de criança menorzinha, não dorme de dia, ela também não dorme bem à noite. Então, é importante colocar, às vezes, a criança para dormir durante o dia um pouquinho, para poder ela dormir bem à noite. Isso é um paradoxo, isso, né? Que a impressão que dá aos pais é que se não dormir durante o dia, é que vai dormir bem à noite. Nem sempre isso é verdade. Essa minha pergunta, na verdade, tem um endereço certo, porque o meu filho nos questionou esse tempo atrás, pô, pai, não conheço ninguém que tem rotina. E aí, eu sou professor, aí nas salas de 6º e 7º anos, eu comecei a perguntar, né, galera, alguém tem rotina? Alguém tem rotina? E a minha surpresa foi assim, que os alunos que têm um rendimento melhor, todos ergueram a mão. Eles tinham rotina. E aí um dia meu filho estava passando pela porta da sala de aula, e eu chamei ele, fiz a pergunta perto dele e tal, falei, viu, filho, lembra aquela nossa história? E ele viu que todo mundo levantou, daí ele ficou mais aliviado, assim, né? Mas foi um estresse, ele não queria a rotina, ele achava um absurdo, assim. Eu uma vez acompanhei a minha neta de creche. Então podia, os avós, minha filha foi trabalhar e eu fiquei. Então tinha uma rotina que as crianças tinham que botar a sacola num determinado lugar, o casaquinho em determinado lugar, e sentar em determinado lugar, aí sim, aí cada um fazia o que queria. Depois tinha a hora do lanche, aí parava, lavava as mãos, lanchava. Almoçavam e tinham as caminhas, cada um tinha a sua caminha. Então, é claro que umas custavam para dormir, outras viu, mas proporcionavam um silêncio, tudo bem quietinho, bem escuro, e elas todas dormiam. Quer dizer, havia uma rotina. Depois, sim, acordava, tinha um horário até para acordar, e elas iam, então, fazer outras atividades. Mas eu achei interessante que as caminhas para todas elas, né, todas dormiam. Marta. Desculpa, pode eu lembrei, falando em rotina, tem pais e professores rígidos demais, não é? Sim. A criança está no meio de uma tarefa, de uma brincadeira, e é a hora de dormir. Pois é. Mas deve ter uma... Pois é, porque tem que ter um pouco de flexibilidade, não é? Porque se claro. pensa, rotina, bom, então é a hora de dormir, é a hora de dormir. E isso não faz bem nenhum, porque a criança não dorme, porque ela fica pensando, ela dorme sobressaltada e angustiada, porque ela não concluiu. Então, os pais têm que entender que eles têm que ter uma certa flexibilidade também, né? Não é tanto rigorismo assim. Mas geralmente, no aniversário da criança, né? De 1 aninho da criança, aí ela Agora, complementando essa pergunta da Aide, eu estou pensando em outra questão de flexibilidade. Os pais têm a rotina, o horário de dormir. Só que a criança, a biologia da criança, cada uma delas tem um horário de dormir. Eu tinha 2 filhos, a menina dormia 11h30 e o menino dormia 9h. O menino dormia 9h e acordava 5 da manhã. A menina dormia 11h30 e acordava 9h da manhã. Eu é que tinha que me adaptar àquela rotina. Claro. Então eu fico me perguntando, a cada e até hoje eles têm mais ou menos esse biotipo, assim. Eu acho que por isso que o mais importante é criar a rotina junto com a criança, né? Inclusive é um passatempo muito legal, senta na mesa lá e o que você acha desse horário, tal, né? E daí conforme a criança vai crescendo, vai mudando também, né? Vai tendo que adaptar e flexibilizar bem isso, né? Marta, aqui atrás. Eu nunca gostei de rotina. Eu acho que assim, desde criança minha mãe entendeu isso. A gente tinha as nossas responsabilidades, né? Mas eu gostava muito da maneira que era feito. Às vezes lavava roupa, um outro dia arrumava a casa. Então, sempre gostei dessa maneira. Eu nunca gostei assim, tal hora, então é hora disso. Tal hora é hora disso. Até hoje, assim, eu sigo assim minha vida e sem rotina, mas com responsabilidade e cumprindo com as coisas, com as obrigações. Então, eu não sei se vale para todas as crianças, se a rotina é bom, eu não sei, acho que é meio relativo. Teria que analisar melhor, né, cada um. A rotina não é mesmo? Não é inflexível, né?
Mas também tem uma diferença, né? Você tinha uma rotina por tarefa e não por horário. É o conceito de rotina, tem dois tipos né? de rotina, né? Tu tinha por tarefa, você disse, né? Que vocês tinham tarefa durante o dia. Era a rotina por tarefa. Mas eu podia tem fazer... Tem outra que é por horário, que eu acho mais Exato. complicado. Eu podia fazer qualquer outro horário, não importa. Pois é. Acho que é a maneira, né, então, de a rotina fazer. por tarefa. As tarefas tinham que sair, mas não naquele horário específico. Isso, eu achava legal da maneira que era. Pois é. É o conceito, né, de rotina que muda, né? Mas não deixa de ser uma rotina, né? Marta, aqui do seu lado, Keiko, na remissiologia, no item 1 e 2, né, você colocou assídia e acrasia. Eu gostaria de entender qual foi a ideia que você... Por que você escolheu esses dois verbetes, né, de falta de vontade, de pouca vontade, com relação ao seu tema? Porque a assidia é o enfraquecimento da vontade, levando a pessoa à inércia, né? A preguiça, com o abatimento do sono e da consciência. Isso aí, o abatimento, o enfraquecimento da vontade, isso aí pode gerar... Consequência, né? Repete. Desculpa, Não, pode falar. Não, ela quer ouvir o que você falou. Sim, consequência do estresse que as crianças acabam passando. Não, eu coloquei como uma causa que pode causar estresse. Tá? A pessoa que não tem vontade, não tem disposição, tá? Então, leva a inércia e a preguiça, então não procura melhorar, sair daquela coisa. Então, abate a criança. Foi nesse sentido. Educadores, dos pais, é isso? Que acaba, por esses motivos, acaba gerando estresse nas crianças? Não, para mim é próprio da criança. A criança que já tem essa característica, então ela poderá ser uma criança estressada. Entendi. Aquela perguntou? Tá. Bem, o segundo também é o achado comum do distúrbio de estresse pós-traumático. É caracterizado pela marcante incapacidade de articular emoções. A criança tem dificuldade de expor seu pensamento, as suas emoções. Então, a criança que não expõe, não bota para fora, ela tem condições de ficar estressada. Ela vai ficando estressada com isso. Sim. Né? É falta até de adaptabilidade com o meio, né? Sim. Que ela não interage muito com o meio. Então, às vezes são os próprios pais que não permitem. Que não permitem isso, né? Não, e a criança não deixa a criança falar, não deixa a criança participar, né? Não há diálogo, não deixa a criança dizer o que sente, né? Isso é terrível. Às vezes é na escola também. Você me lembrou uma coisa que minha mãe sempre falava para os filhos, né? Que nervoso de criança era falta de palmada. Então a gente não podia ficar aborrecido, estressado, com nada. Tinha que resolver as coisas sozinha. Eu resolvia meus problemas todos sozinha na escola, não levava nada para casa. Entendeu? Porque não tinha jeito. É o certo. Pois é, mas isso é ruim, porque você corta o diálogo com os pais, né? Sobre isso, eu fiquei analisando aqui algumas questões durante o teu verbete, achei muito produtivo para pensar a respeito, por exemplo, o aspecto da violência doméstica, né? Então, a violência dos pais. Os pais, fazendo até um link com a pergunta do presente, às vezes os pais têm tão pouca prática na demonstração dos aspectos emocionais que eles substituem, né, a troca. Em vez de demonstrar emoção, ele dá um presente. E quando ele não sabe reagir, ou quando ele se estressa e não tem um hábito de interagir com a criança, ele acaba gerando um comportamento agressivo e interrompendo a comunicação, né? Então, são situações, às vezes, quando a criança é criada ou se desenvolve dentro de um lar que já tem a tendência à violência,
Ou ela vai para um lado, ou ela vai para o outro, né? Ou ela embota, fica tímida, não fala, e às vezes vai gerar uma alexitimia, ou ela vai se transformar em alguém igual. Falta esse meio termo, né? Eu acho que aí passa por uma educação muito séria dos pais. Ainda mais quando a violência for maior. Sim. Não é? A violência entre mãe e pai e os filhos, isso aí é um problema enorme, né? Marta, existe também um estresse positivo, não existe? Ah, sim. O estresse é necessário, é benéfico e é normal, porque é aquela sensação que a gente tem de alguma coisa que irrite, excite, amedronte e que traz alegria também. Por exemplo, o estresse da noiva, né? Perto de casar. O estresse da menina que vai fazer 15 anos, que tem debut, tem festa. O estresse da formatura, não é? É benéfico. E claro que existe o estresse que é doentio, que é o estresse positivo é o estresse. E o negativo, que pode até somatizar, é o distresse. Né? E esse é que nós temos que cuidar. Agora, olhando aqui para o pessoal que está aqui, possivelmente também para os teletertulianos, nós temos assim uma média de faixa etária acima dos 35, 40 anos aqui olhando. Aí então assim, nós não podemos mais fazer muito com o que fizeram da gente, né? E tem uma frase do Sartre que eu gosto muito também, que ele diz assim: mais importante do que aquilo que fizeram com a gente é o que nós fazemos com o que fizeram com a gente. Então, nós não temos mais desculpas a dar. Temos que fazer reciclagens, enfrentar o que fizeram com a gente, concorda? Pois é. E considerar tudo que fizeram com a gente, todas as repressões que a gente sofreu, como aprendizado, né? Se eu soubesse o que eu estudei agora, aquelas crianças, problemas, né? Eu teria agido de forma diferente, teria compreendido mais. Mas está em tempo ainda. Não tem mais aluno. Já passou. Marta, e agora se referindo ao que disse a Rosa, né, na questão dessa citação, eu gostaria de saber desta tua citação aqui do Sêneca. Gostaria que tu falasse sobre isso. Por que você escolheu essa citação? Olha, eu escolhi essa citação. Eu escolhi porque o exemplo é tudo para uma criança. O exemplarismo está em primeiro lugar. E é muito mais importante dar o exemplo do que ensinar, dar a teoria, sentir na prática. Por isso que eu escolhi. O exemplo é tudo, é muito melhor do que as palavras. Ok. Quer falar? Não? Microfone. Ela está falando que o exemplo arrasta. Sim. É um trivocabulário que você fala. A gente tem 2 minutos ainda. Você pode contribuir com a gente, atualizar a gente o trabalho que a Evolucim está fazendo com a criança nesse sentido, assim, de melhorar o estresse da criança, de ressaltar os trafores? Nós em Porto Alegre temos palestras que são efetuadas no SESC, no Hospital Santo Antônio, onde mais? Escolas. Há essa palestra com professores e com alunos. Há oficinas também. Lá já fizemos bastante oficinas com as crianças. Tem a oficina dos trafores, né? Tem várias, né? E aqui eu já participei de uma quando eu cheguei. Cheguei sexta-feira, já participei de uma. O que era? Era autopesquisa. E teve outra, né? Depois que eu estou aqui. Ontem teve uma oficina.
Então, há um trabalho feito com as crianças. E nós temos planos de Porto Alegre, nós fazemos mais oficinas ainda, nós estamos dependendo de local. Mas é nesse sentido que nós estamos trabalhando. Então, pelo que você falou, pelo que eu entendi, é mais no sentido de resgatar aí os trafores das crianças, de fazer a autopesquisa delas mesmas, fazendo a autopesquisa. Muito interessante. Olha, a gente agradece muitíssimo a defesa do seu verbete, foi muito importante para todos nós. Esperamos aí mais verbetes. Já tem um no prelo aí. Mas eu peço desculpa porque eu estou tendo um desafio. Eu nunca falei em público. Eu tenho o curso de pós-graduação em administração escolar e nunca quis ser diretora. Quer dizer, era para ser diretora, nunca aceitei por causa de falar em público. E agora, eu apresentando isso aí, é um desafio, já no declinar da minha vida, é um desafio que eu estou tentando vencer. Tentando vencer, não, você foi muito bem, pode voltar quantas vezes você quiser. Desculpe se faltou, não me expressei bem, tudo, mas não, isso foi por ótimo. Conta do nervosismo. Foi ótimo. E muito obrigado por tudo aqui, pela colaboração de vocês, foi muito bom. A gente que agradece muitíssimo a participação sua aqui, esperamos de fato que você volte aqui várias vezes. Nós agradecemos a presença de todos aqui, a participação, contamos com vocês nos próximos dias e agradecemos também os teletertulianos pelas perguntas enviadas, né? E passamos então para os nossos comerciais. Obrigada. Tivemos 42 assinaturas no livro de presença, 29 perguntas presenciais e 9 perguntas online. Os recados serão feitos por Valdirene, sobre o acoplamentário, Isabel Manfroy, com heterocrítica de obra útil, e Keiko Asaoka, programa Verbetografia. Boa tarde a todos. O convite é para o acoplamentário que acontecerá no próximo final de semana, que é sexta, sábado e domingo, aqui no campus CAEC. Dentre os objetivos do acoplamentário estão o desenvolvimento do parapsiquismo lúcido e da interassistência. Neste acoplamentário, a temática será retrocognições e os epicons Pedro Fernandes, Rui Bueno e Amin Lascani. Então, os interessados em participar e debater essa temática neste acoplamentário ainda pode se inscrever na recepção do CAE, que ainda nós temos algumas vagas, ou através do telefone 45 3525 2652. Obrigada. Nos dias 13 e 4 de agosto, nós teremos o 19º Heterocrítica de Obra Útil, uma heterocrítica especial, com a presença do autor, professor Renzo Tosi, diretamente de Bolonha, Itália. O professor Tosi, ele leciona História da Língua Grega na Universidade de Parma, na Itália, e publicou vários outros estudos, vários outros livros. Então, nós convidamos a todos, o livro é o Dicionário de Sentenças Latinas e Gregas. Esta obra reúne mais de 10.000 sentenças, provérbios, citações e referências literárias em língua latina e grega, ainda conhecidas e usadas, extraídas da Antiguidade Clássica, da Idade Média e do Renascimento, além de fórmulas latinas próprias da linguagem jurídica, política e médica. Cada uma das sentenças é acompanhada por sua tradução, com esclarecimentos, dados históricos e comentários que traçam toda a trajetória do termo através das literaturas clássicas e modernas. Vejam, vocês não podem perder esse heterocrítica. Estar com o professor Renzo Tosi também é uma oportunidade única. Eu tenho certeza que vocês vão aproveitar e gostar muito. Para as inscrições, entrar em contato então com o CAEC, 45 35 25 26 52. Esperamos por todos vocês lá. Obrigada. Boa tarde. A pré-IC da verbetografia convida todos os interessados em escrever o verbete pessoal, né, seguindo o exemplo da nossa colega Marta,
escrever o verbete pessoal para a Enciclopédia da Conscienciologia, a participarem do programa Verbetografia, na modalidade EAD, Ensino à Distância. Este curso oferece aulas que esclarecem a estrutura do verbete e técnicas para elaboração de cada sessão. Serão disponibilizadas semanalmente aulas gravadas em ambiente Moodle. Então, poderão ser baixadas e assistidas em qualquer horário e quantas vezes quiser. E também aulas online, de 2 horas às quintas-feiras, das 19h30 às 21h30, para tirar dúvidas e discutir a produção verbetográfica semanal. Terá início no dia 8 de agosto, com duração de 3 meses. Inscrição na recepção do CAEC ou por telefone 45 3525 2652 ou por e-mail caec@caec.org. Obrigada. E o verbete de amanhã é o prognóstico pensênico, da especialidade pensenologia, com a verbetógrafa professora Adriana Chalita. Obrigada.